O audioblog é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. Um programa que nos chama a repensar nossa existência, nosso mundo, nossa sociedade. Nos leva a pensar nesta cidade. Audioblog. Nos lugares e não lugares, nas entrelinhas das políticas que regem o caos do cotidiano aqui e além. Audioblog. Venha pensar com a gente. Bem-vindo à 4ª temporada do audioblog, Trilha sonora do pensamento. que este ano completa 5 anos de vida. Muita vida. Vida inteligente do rádio catarinense. Audioblog. Estamos com o nosso convidado Ronaldo Santiago da Finance, beleza, Ronaldo? Beleza. Pô, fazia tempo, né? Tá com Saudade de né? tu. Eu que tava, pô. Conheci ti primeiro, não Tenho vem? saudade de ti. Muito bom tá aqui. É porque é Prazer muito bom tá imenso contigo. sempre. Programaço, né? Muito bom, muito bom. Audioblogueiro de carteirinha, né? É, ele já é praticamente oficial, já é da casa, já é patrimônio tombado do Obrigado. audioblog. Até eu quero dizer que ontem eu, Marina Fediuk e a minha amiga Cris Bosco estivemos, e claro, Angela Liz, Claro. né, infaltável, Infaltável, sempre infaltável. presente, absolutamente presente, né? Estivemos ontem no debate sobre a homofobia da Univille, quero parabenizar toda a organização do evento. A mesa redonda contou com a participação da transexual Rafaele Vist, da Associação Brasileira de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transsexuais, a BGLT, LGBT. Esse aqui é o certo. Teve a presença também da juíza Eudemar de Carvalho, da psicóloga Marilene Vititz e do ativista político Leandro de Oliveira. E também teve, na verdade, a presença do Guilherme, que é do Projeto Arco-Íris aqui de Joinville, que luta pelos direitos do LGBT aqui em Joinville. Segundo a organização, o tema escolhido, homofobia, é um assunto pouco abordado no âmbito acadêmico e que necessita de um amplo e aberto debate entre todos os atores da sociedade, não ficando restrito apenas aos estudantes e profissionais de determinadas áreas do conhecimento. Nós estivemos lá ontem, o debate foi muito bom. A Rafaele fez uma explanação sobre direitos humanos, sobre como a Constituição brasileira defende o direito de liberdade de cada um e todos os seres humanos nascem livres e devem ter a sua dignidade respeitada. E aí ela foi contando em dados de pesquisas como funciona o preconceito nas escolas, no meio acadêmico, na sociedade, o índice altíssimo de preconceito com relação às pessoas diferentes, ou seja, pessoas homossexuais, enfim. Na verdade, a nossa sociedade tem preconceito com tudo que é diferente. O cadeirante é olhado diferente. A pessoa que anda de muleta é olhada diferente. Síndrome de Down. O careca é olhado diferente. Então, se Deus criou a diversidade, quem sou eu para julgar a diversidade? E na natureza, esses dias eu tava vendo um biólogo falando no YouTube, na natureza, a bissexualidade e a hermafroditismo, o hermafrodismo está presente em muitas espécies na natureza. Muitas árvores, inclusive, têm os 2 gametas. Por que essa dificuldade de aceitar o diferente ou de respeitar o diferente? Na verdade, primeiro tem a ver com uma coisa de aprendizado da identificação. Se você olhar a criança, quando ela está se desenvolvendo, ela tem uma necessidade de imitação. Né? Ela cria referenciais Ela também. cria referenciais. Então, se ela é constituída como sujeito numa sociedade em que ela é ensinada a admirar apenas aquilo que é igual a ela, ela vai ser uma pessoa extremamente com dificuldade de lidar com a diferença. Agora, se desde lá do que ela está vivendo no mundinho dela, ela aprender a lidar com as diferenças, não como mais ou menos, mas apenas como diferenças. Seja, vem dos pais essa educação. Vem da cultura, vem da questão cultural nossa, sim. A Estela, por exemplo, ontem ela fez uma pergunta para mim assim, do jantar. Mãe, quem mais vai no jantar? Eu falei, mais um casal. Um casal de... Como é que se De falou? meninas? Não, ela falou um casal homo ou homem e mulher? Eu falei, um casal homem e mulher, mas com uma naturalidade tão tranquila, assim que eu fico pensando, que bom, elas estão lidando com isso, com as diferenças de uma maneira muito leve. Que linda sorrindo, né? Muito Suave. Ela suave, tá aqui com a né? gente até ali. É, filhota? Tetezinha. Então, é uma coisa tranquila, porque elas foram aprendendo a lidar com a diferença de uma maneira leve. Às então, vezes é bom ter mãe psicóloga, né? Adoro. Se é. Essa questão, a gente pode perceber até pela forma de algumas perguntas ontem, de algumas colocações do debate, o quanto o trabalho vai ser lento, Árduo e vai levar tempo. né? Isso
é uma coisa que me incomoda. Porque, veja, aí a Rafaele falou, a juíza falou, todo mundo falou, o representante do Arco-Íris falou, todo mundo falou sobre essa questão de respeitar os direitos humanos, que a violência é muito grande, que em alguns países ainda a homossexualidade é tida como crime, né? Até um tempo atrás era crime, depois passou a ser doença, e hoje se sabe que é normal, porém ainda tem que desmontar toda essa mítica que vive ao redor dessa informação, né? A burrice de certas pessoas, eu acho uma burrice tão uma grande. ignorância muito grande, uma desinformação mesmo muito que não grande. seja assim, mesmo que não seja teologicamente falando, mesmo que não seja, no mínimo burro é esse preconceito, né? Porque é burro, o preconceito é sempre burro. O que deve se primar a um sujeito, ao próximo? Caráter é o nome. Ponto final. Não importa qual tem é a sua caráter? opção. Tem, demorou. Qual a sua opção Demorou. religiosa? Não né? importa. A opção religiosa, a condição sexual, porque não é uma opção, né? É uma condição, é uma orientação sexual da pessoa, não é uma opção. Aí a Rafaela, inclusive, eles tinham, em alguns momentos eles usavam alguns tons até engraçados, assim, pra deixar o debate mais leve. A Rafaela disse: olha, meu amor, eu não acordei um belo dia, olhei o sol e disse: o dia está lindo, vou virar transexual. Não é assim que funciona. O meu filho, eu até achei o máximo isso. Meu filho caçula chegou um dia: pai, eu quero ser professor de Libras. Falei: por quê? Ah, porque eu tenho um amigo... linguagem dos sinais pros mudos. Isso, eu tenho um amigo que é surdo-mudo e... eu preciso me comunicar com ele. Não, ele até sabe, mas ele encanou, quer e acha legal, aí ele vai jogar bola com eles e tal. Olha que coisa linda. Eu fiquei tão feliz, porque, pô, meu filho, olha que legal, meu filho. Aí ele vai jogar bola com os meninos que tem síndrome de Down e aí? Normal. Pra ele, pô, eu fiquei muito feliz, muito feliz. É porque a gente vive uma distorção muito grande do que é normal, né, doutora Marínia? Muito. É o que o Jean-Yves Delupe e o Roberto Cremer chamam de normose. Isso. As pessoas acham normal, porque já se estabeleceu como normal o tabagismo, por exemplo. Aí quando você vai lá na plantação de fumo, que você vê os caras se acabando com a química, né? Esses lugares geralmente têm alto índice de suicídio, inclusive. Suicídio e de câncer. E de câncer, porque eles lidam com uma química muito grande para mexer com as folhas de fumo, que são os próprios agricultores. E isso é totalmente legalizado, institucionado. A gente compra, paga imposto e acha normal fumar. Normal fumar. A gente acha normal agredir, a gente acha normal. Hoje, em cada 10 crianças, 4 ou 5 são molestadas por pessoas próximas. Isso também é normal. Tudo é normal, né? A violência doméstica, a violência nas famílias, o bullying, todo mundo acha isso normal. Aí quando você olha pro homossexual, ou pro pessoa com síndrome de Down, ou pro cadeirante, tudo isso aí é estranho, é anormal. Pra você ver a distorção que existe. É que as pessoas confundem normal com frequente. A partir do momento que começa a se tornar frequente, as pessoas, não, é assim mesmo, né? E a gente acaba criando um grande equívoco em relação a isso, né? Não é normal o que é frequente. Pois é. Temos a pergunta. Se você ouvinte. quiser conversar com a gente ao vivo sobre o tema, ou sobre qualquer tema que você queira conversar, é só ligar 3027-1031 e a gente te coloca aí ao vivo para conversar com a gente. Essa pessoa aqui preferiu deixar o registro aí, a Letícia captou o registro. Eu tentei anotar, assim, algumas das observações dele, porque a gente ficou um bom tempo conversando no telefone. O nome dele é Oséias, ele mora no Iririú. Ele convive com gays, tem vários amigos, tem colegas de trabalho, inclusive, mas ele diz que não é a favor. Ele diz o seguinte, ele gostaria de saber a opinião do grupo. Ele não é homofóbico ou ele é homofóbico? Não, ele não é homofóbico. Mas ele não é a favor da homossexualidade. Não é isso, ele não é a favor da homossexualidade. Ele disse como teria sido a própria evolução da humanidade se por acaso não tivesse sido criado um casal hétero, como aconteceu realmente na criação. E ele até colocou a observação de que ele acha todo o processo de fecundação e óvulo, espermatozoide, uma coisa muito perfeita, criada por Deus. Ele colocou essa observação. E ele queria saber a nossa opinião em relação a isso, né? Como seria a própria evolução da humanidade se não tivesse acontecido dessa forma. Dá uma atendidinha lá, beleza. Tá, e qual que é a outra? Faço as duas perguntas? Rápido. Tá. Sobre a adoção de crianças, então a pergunta é para a doutora Marínia. Como que a criança se sente com pais diferentes? Né? Uma criança que é adotada por 2 homens ou por 2 mulheres, e como fica o direito da criança de escolher. Eu vou responder a parte ali da criação, porque isso me parece uma pessoa religiosa ou que tem uma certa questão aí bíblica envolvida, e como teólogo eu vou responder para ele. Bom, em primeiro lugar, Jesus fala claramente em Mateus 19, como eu já falei, e fala em outros lugares no Evangelho. No princípio, Deus criou o homem e a mulher. Porque os judeus chegam para ele e dizem assim, tá, Moisés disse que nós podemos dar uma carta de divórcio para nossa mulher. Porque a mulher era um objeto, né? A hora que você queria, você pegava, a hora que você não queria, você jogava fora.
Jesus diz, não pode dar uma carta assim, não. Você tem que amar a sua mulher e respeitar a sua mulher. Jesus estava ali já destituindo o problema das minorias, mulheres no caso, porque a mulher era tratada como objeto. Ali ele já estava quebrando as pernas dos caras, né? Entre aspas ali. Pela dureza dos vossos corações. Por causa da dureza do vosso coração é que Moisés escreveu essa lei, ou seja, essa lei não foi escrita por Deus. E ele diz, e tem algumas coisas que vocês escreveram segundo a tradição de vocês, porque não era assim como Deus queria no começo, e Deus criou homem e mulher no começo, porém, existem pessoas que nascem eunucas, outras são feitas eunucas pelos homens, outras se fazem eunucas pelo reino. Eunuco é transexual. Eunuco é aquele que tem uma confusão de sexos. É aquele que nasce com os dois sexos de alguma forma. Ou psiquicamente ou fisicamente. Isso é eunuco. Só que na época, Jesus não tinha o termo transexual, nem o termo homossexual para dizer. O termo usado para pessoas assim era eunuco naquela época. Sim. Né? Muito bem. Então ele deixa claro que existem pessoas que nascem assim. O que ele está dizendo nesse aspecto aí? Né? Agora pegando o Gênesis, pegando a fala do próprio Cristo. Em primeiro lugar, a originalidade era essa, homem e mulher. Mas os homens começaram a se relacionar entre si, os homens começaram a se relacionar com animais, como eu já falei aqui. Inclusive a AIDS vem da relação do homem com um tipo de macaco que já tem esse vírus em si, porém, nessa relação doentia, acabou gerando uma patologia para a humanidade. E houve várias outras distorções nesse processo. A gente tem uma coisa chamada física quântica e epigenética, que já descobriram que a gente tem memória celular. Então é claro que o pecado, ou seja, errar o alvo, as atitudes do homem trouxeram uma carga de memória genética e alterações genéticas no nosso comportamento, na nossa maneira de pensar, e no nosso corpo, e na nossa psique, na nossa alma. Não tem como dissociar uma coisa da outra, meu querido. Então, se Jesus chega ao ponto, no ápice do evangelho, de dizer, existem pessoas que nascem assim, ponto final. E outra, Jesus diz, e para entender isso tem que ter um dom de Deus. Ou seja, nós aqui temos um dom de Deus para entender e articular isso dessa maneira. Né? E ele diz, a lei e os profetas dependem só de ama ao próximo como a ti mesmo e ama a Deus sobre todas as coisas. Então, na verdade, sim, é muito linda a fecundação. E sempre haverá heterossexuais para fecundar muita gente. Porém, existe muito homossexual adotando crianças largadas pelos heterossexuais. Então existem contextos culturais. Jesus deixa claro no Evangelho que o contexto cultural conduz às leis, conduz o comportamento e a legislação do momento. Assim como por jurisdição se chama no direito, por casos que acontecem na vida real, se realinham as leis para que possa atender a certas jurisdições que são usadas como histórico para dar causas ganhas ou perdidas para determinadas pessoas em determinados lugares. Então, da mesma maneira, a gente precisa entender que nessa evolução existe a memória genética, existe a alteração comportamental, existe o contexto histórico. E Jesus diz que eles existem. E se Jesus diz que eles existem, isso está resolvido para mim. Porque ele já entendeu que nessa evolução isso aconteceu. Ponto final. Essa questão da adoção. Olha só, independente. Primeira coisa, a questão de escolher, né? Nós não escolhemos aos nossos pais. Ninguém escolhe um pai pedófilo, por exemplo, né? Porque o maior índice de pedofilia está entre heterossexuais e são pessoas próximas da criança. Não escolhe pai pedófilo, não escolhe um pai amoroso. A gente tem um pai amoroso ou não, né? Então, ser adotado por dois homens ou duas mulheres que sejam homossexuais, né? Não significa nenhum problema. O que importa é o quanto esse casal homossexual vai dar amor, referências de verdade, de estabilidade, de coerência, de cidadania, de ética. Coisa que muitos héteros não dão. Não, porque tá aí as crianças com problemas às pencas. Falar? Renata, vamos conversar com a Renata. Renata, boa noite, Renata, tudo bem? Oi, boa noite. Bem-vinda ao Audioblog, obrigada pela sua ligação. Eu sou ouvinte de vocês todos os dias. Então, eu liguei só para expor assim a minha opinião, né? Eu tenho amigas, até eu estava conversando com a moça que me atendeu, bem querida ela. Eu não sei se a palavra certa é gay, na minha ignorância eu não sei, mas eu tenho amigos que são gays. Eu tenho duas amigas que são casadas há 10 anos. Elas convivem comigo, frequentam a minha casa. Não tenho vergonha delas, olha, de forma alguma. Tenho filho pequeno que convivem com elas, meu filho adora elas.
E assim, ó, elas são educadas, são inteligentes. Eu estava até comentando com a moça que atendeu o telefone. Eu conheço algumas pessoas que são gays e tu sabe que todos que eu conheci são inteligentes. É difícil tu ver um que não é inteligente. E são queridos, sabe? Eles te conquistam com o jeito deles, eles são, olha, show de bola. Eu tô, até para minhas amigas queridas, elas sabem que eu tô falando, tô com saudade de vocês, minhas amigas, apareçam, que deram uma sumida, né? E o que eu queria dizer, assim, que cada um tem que cuidar da sua vida, porque o povo olha muito o que os outros fazem, mas ninguém cuida da sua casa, sabe? Ninguém olha pro seu umbigo e fica criticando as pessoas. Eu sou a favor de ser feliz, não importa a forma que você viva, né? O importante é ser feliz, porque a gente está na vida de passagem. E o que tu fez, o que tu vai levar? Quando tu morrer, tu vai levar o quê? Tu vai levar o que tu viveu, a alegria que tu viveu. Tu tem que aproveitar todo momento da tua vida e ser feliz, né? E vamos deixar de ser hipócrita e ficar julgando os outros. Né? Eu só queria passar isso. Eu não tenho nada contra, tenho amigos gays e amo elas de paixão. Muito obrigada, Renata. Muito obrigada. Muito obrigada pela sua participação. Você tem muita sabedoria. Obrigada. Então, olha só, Ronaldo. Um beijo, tchau, Renata. Não vamos pensar só no que é de ruim na humanidade. Olha, Renata, olha que lindo. Mostrando pra gente que lá fora tem muita gente boa, tem gente muita gente esclarecida. Eu tenho 25 colegas de trabalho aqui na rádio que me aceitam a minha digníssima. Que eu não sei se ela quer falar, mas se ela quiser falar, enfim. São pessoas absolutamente conscientes, que convivem naturalmente com isso. Nós respeitamos as pessoas, somos respeitadas pelas pessoas. Tenho colegas aqui que trabalham comigo que são homossexuais e também têm uma vida normal, são pessoas respeitadas e que respeitam. Essa é a palavra, respeito. E eu acho que dignidade é a palavra-chave, né? Bom, por que eu me assumi? Por que eu decidi fazer isso publicamente? Porque eu tô cansado das pessoas falando por baixo dos panos. Como se eu tivesse medo de ser quem eu sou. Isso não me desafia e isso não me medo. Você ouviu Audioblog, um programa que é a trilha sonora do pensamento. Trilha sonora do pensamento. 1 hora de pura expressão da cultura, do cotidiano, da notícia e do entretenimento de Joinville, do Brasil e do mundo. Audioblog.